Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do professor Juliano. Estamos mais uma vez aqui, tá? Promovendo essa videoaula. Nesse momento nós estamos gravando aqui cinemática escalar, ok? Cinemática escalar. O tópico da vez é a velocidade média, tá? Velocidade média. Mas para a gente chegar no tópico velocidade média, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais aqui referente a esse tópico. O primeiro é a variação do espaço, também chamado de deslocamento, tá? Como é que se calcula a variação do espaço? Eu dei como exemplo aqui um corpo que estava na posição 10 e foi para a posição 30, tá? O deslocamento, a variação do espaço, a gente calcula fazendo a subtração da posição final menos a posição inicial. Mas quem é a posição final e quem é a posição inicial, né? A posição inicial é de onde ele saiu aqui, como eu coloquei a situação, da posição 10 metros. E a posição final será 30, que é para onde ele foi, ok? Sendo assim, essa variação do espaço nesse meu primeiro exemplo aqui é igual a 30, que é a posição final, menos o 10, que é a posição inicial, resultando em 20, ok? Qual a unidade que está sendo utilizada aqui na trajetória? Quilômetros. Então, ele se deslocou, teve uma variação de espaço de 20 quilômetros, ok? Como a posição dele final é maior que a posição inicial, o deslocamento dele aqui, a variação do espaço, deu positiva, ok? Então, por isso ficou 20 positivo. Eu quero chamar a atenção para esse tópico. Já no meu segundo exemplo, o corpo agora ele está andando no sentido contrário da trajetória. E observem aqui que agora ele está saindo da posição 40, ok? Então aqui nós teremos a posição inicial agora sendo 40 e indo para a posição inicial que é de 10 quilômetros. Sendo assim, a variação do espaço dele, jogando na fórmula, nós teremos posição final 10 menos posição inicial 40, e 10 menos 40 é igual a menos 30. A unidade de comprimento aqui também utilizada é o quilômetro, então menos 30 quilômetros. Então observem o seguinte, no primeiro exemplo, o corpo andou no sentido em que as posições cresceram. Por isso, o deslocamento, a variação de espaço dele foi positiva. Na segunda situação, ele andou no sentido de que as posições decrescem. Então, por isso, o deslocamento dele foi negativo. Opa, moral da história. Se ele crescer as posições, deslocamento, variação do espaço, positivo. Se as posições decrescerem, variação do espaço, negativo. Ok? Um outro conceito importante aqui que eu estou trazendo para vocês, para a gente dar continuidade, é o que nós chamamos de distância percorrida, certo? Que às vezes algumas pessoas costumam confundir com a variação do espaço. Vamos imaginar aqui um corpo que saia da posição 20, vai até a posição 40 e logo depois ele sai da posição 40 e vai até a posição 10. E aí nos é perguntado qual é a distância que ele percorreu, ok? Aí nós temos aqui, vamos fazer da seguinte maneira. Primeira vez, do primeiro deslocamento, a primeira variação do espaço dele foi esse aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ΔS1. Quanto é que dá o ΔS1? O ΔS1, fazendo o cálculo bem aqui separado, o ΔS1, a posição final dele é 40, então vai ficar 40 menos a inicial, que é 20. Sendo assim, vai dar uma variação de espaço de 20, ok? Já na segunda situação, ele sai da 40, então o ΔS2 vai ser igual, ele sai da posição inicial 40 e vai até a posição 10, ok? Então a posição final dele é 10 menos a inicial dele, que é 40. Então, o ΔS2 é igual a menos 30. Então, a distância percorrida dele vai ser igual. Observem que aqui está em módulo, nós não consideramos o sinal, então trazemos para cá sem o sinal. Então, o deslocamento será igual módulo de ΔS1, que é 20, mais o módulo ΔS2, que é 30. Então, a distância que ele percorreu é igual a 50, tá? Como eu não coloquei unidade de medida ali na reta,
Então 50, ok? Então ele observe, olha, ele andou de 20 até 40, ele andou 20. Depois ele andou de 40 até 10, andou 30, dando um total de 50, ok? Então não confundam distância percorrida com deslocamento. Deslocamento é a distância do ponto de saída ao ponto de chegada. Se fôssemos aqui calcular qual o deslocamento final desse cidadão, seria apenas de 20 até 10. Seria um deslocamento de menos 10. Ok? Dando continuidade, chegamos aqui ao quesito velocidade média. Como é que se calcula a velocidade média? Nós pegamos a variação do espaço que nós agora sabemos calcular e dividimos pelo tempo gasto na viagem, ok? E aí, quais são as unidades de medida que nós teremos para a velocidade média? Daqui a pouco nós faremos exemplo sobre velocidade média. Quais são as unidades de medida? Nós iremos pegar a unidade de medida de distância, tá? Porque a variação do espaço é uma distância, e dividiremos pela unidade de medida de tempo. Então, aqui nós temos podemos ter várias unidades de medida. Nós podemos ter os centímetros por segundo. É uma unidade de medida de velocidade? Sim, porque nós temos centímetros, unidade de medida de distância, e o segundo, unidade de medida de tempo. Também podemos ter o quilômetros por dia, também é uma unidade de medida. Quilômetro, unidade de distância, dia, unidade de tempo. Então, pode ser uma unidade de medida de velocidade. Mas as mais utilizadas unidades de velocidade média são essas duas aqui, o quilômetro por hora e o metro por segundo. Então, por isso é viável a gente aprender a fazer a transformação de uma para outra. Como é que se transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Nós iremos dividir por 3,6. O contrário, se for para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, nós iremos multiplicar por 3,6. E aí muitos perguntam, por que desse 3,6? É que 1 km por hora, eu coloquei aqui uma velocidade, 1 km representa 1.000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. Se nós simplificarmos aqui, né, os zeros, tá? Ficou 10 dividido por 36, e se nós ainda dividirmos aqui, simplificarmos por 10, nós teremos 1 dividido por 3,6. Então, por isso que para a gente transformar de km por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6, e o contrário, nós multiplicamos. Alguns valores aqui nós não iremos estar fazendo transformação, porque já são bem conhecidos. Às vezes a gente faz, mas vai fixando na nossa mente, né? Como, por exemplo, transformar, deixa eu fazer uma tabela aqui, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Esses valores aqui a gente já fixa na cabeça, porque a maioria dos exemplos de livros são utilizados esses valores. Então, 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. 20 é o dobro de 10, então aqui será o dobro de 36, será 72. E 30 é o triplo, é equivalente a 108. Então, se na questão nos der a velocidade em km por hora, que às vezes a gente precisa transformar para metros por segundo, a gente já vai lembrar, 36 é equivalente a 10, 72 é equivalente a 20, 108 é equivalente a 30 metros por segundo. Beleza? E para fechar aqui, vamos classificar o movimento, né? Nós já falamos a respeito do ΔS, né? Falamos que o ΔS ele é positivo quando as posições crescem, e quando as posições crescem, nós teremos o movimento progressivo. Opa, então aqui a gente já tem um conceito. O que é o movimento progressivo? É o movimento, tá? É uma classificação do movimento que vai acontecer quando as posições crescerem, certo? E aí, quando as posições crescem, nós analisamos agora há pouco, o ΔS vai ser positivo. Mas aí, qual vai ser a consequência? A velocidade do corpo também vai ser positiva. Por quê? Porque velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. E o único que pode alterar o sinal da velocidade aqui é o ΔS. Se o ΔS for positivo, a velocidade vai ser positiva. Se o ΔS for negativo, a velocidade vai ser
negativa. Então observem, quando é que o movimento vai ser progressivo? Quando as posições crescerem ou simplesmente quando a velocidade do corpo for positiva. Já o movimento retrógrado é o contrário do progressivo. Se o progressivo acontece quando as posições crescem, então o retrógrado vai acontecer quando as posições decrescerem, ok? E quando as posições decrescem, nós vimos lá no primeiro tópico desta aula, que quando as posições decrescem, o ΔS é menor do que zero. E aí, como foi falado agora há pouco, consequência do ΔS negativo é que a velocidade seja negativa. Por quê? Porque velocidade média é distância dividido pelo tempo. E o único que pode alterar o sinal da velocidade é o ΔS. Se o ΔS é negativo, a velocidade é negativa também. Consequência, o movimento será classificado como retrógrado e as posições estarão decrescendo. Para finalizar aqui, nós temos um exemplo que diz o seguinte: ao passar pelo quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço encontra-se no marco 245 dessa rodovia, pode-se concluir que a velocidade média esperada pelo anunciante será igual a quanto, né? Muito bem. Então aqui, nessa situação, a variação do espaço dos automóveis será de quanto? Sairá de 245 para 200 ou vice-versa. Então aqui nós teremos a posição final menos a posição inicial sendo igual a 245 menos 200. Então o ΔS aqui será igual a 45, a unidade utilizada aqui foi o quilômetro, ok? E o tempo aqui de análise é de 30 minutos. E 30 minutos, porque ele quer a resposta em quilômetro por hora, vamos transformar para hora, isso aqui é equivalente a meia hora, ou simplesmente 0,5. Substituindo na fórmula da velocidade média, nós teremos velocidade média é distância dividido pelo tempo, então nós teremos a velocidade média sendo 45 dividido por 0,5. Isso aqui é igual a 90 km por hora. Finalizando assim, a resposta da questão é a letra B. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.